Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de trazer a palavra dEle. Essa palavra que é linda, que é santa, que é verdadeira, que fala por ela própria. Não precisa de eu falar para você, se você abrir a Bíblia, pedir o Senhor para falar com você, Ele vai falar com você através dela. Agradecer a Deus pelos nossos líderes, pela oportunidade que está nos dando. Irmãos, como já é de todos já sabem, nós estamos na campanha, esse já é o décimo elo, a 14ª quarta-feira, onde nós falamos de projeto de vida para o ano que está vindo. E quando a gente olha, a gente vê que mais um ano ele está chegando ao fim, mais um ano novo ele está se aproximando, e geralmente nessa época do ano, é a época onde muitos de nós nos assentamos à mesa, nós nos reunimos com nossa família, e a gente vai e faz a revisão do ano que se passou, e é aonde nós enchemos o nosso coração de projetos, de ideias, de sonhos. E ali nós começamos a planejar a nossa vida para o tempo que está vindo, para o tempo que está para chegar. E o interessante nisso é que nós, mesmo não sabendo o que vai acontecer daqui a um minuto nas nossas vidas, nós planejamos coisas para o futuro que ainda está por vir. Mesmo a gente não sabendo, não conhecendo o futuro, mesmo não conhecendo aquilo que já vem, a gente já planeja algo sobre ele. Planeja algo sobre o futuro que a gente não tem controle. E se a gente for pensar nisso, em detalhes, nós vamos ver que isso só é possível para nós, quando existe algo dentro do nosso coração que nos impulsiona a fazer isso. Que é a fé que nós temos em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, olha, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então eu chego numa conclusão que a realização do nosso projeto de vida, daquilo que nós estamos planejando para um futuro que nos espera, somente será possível se a gente tiver fé. Se a gente crer em Cristo, eu creio que isso vai acontecer. E fé essa não firmado nas minhas forças, não firmado na minha capacidade humana, e não firmado naquilo que o homem pode dizer, que ele pode me dar, naquilo que o homem me promete. E o escritor em Hebreus, ele continua dizendo que sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa o que os procuram conhecê-lo melhor. Essa é a palavra do escritor para a gente. Talvez seja essa a razão de que muitos dos nossos projetos que nós fizemos em 2014 não aconteceu, não vingou. Nós planejamos, a gente encheu o nosso coração de sonho, nós colocamos a nossa força em primeiro lugar, colocamos a nossa autossuficiência, nosso poder de poder fazer as coisas, pensando que isso seria o suficiente para mudar o nosso futuro, para fazer o futuro trabalhar ao nosso favor. E a fé que Hebreus fala que é para mim ter, a fé que é para mim ter em Cristo e não no homem, eu acabei não tendo. Nós fazemos planos, nós sonhamos, e isso é bom. E é um bom início. Só que a garantia dos nossos planos só serão bem-sucedidos se a aprovação vier primeiramente de Deus. Se a aprovação para aquilo que nós estamos planejando vier primeiramente de Deus. Somente se Deus der o sinal verde e falar assim para a gente, vai que eu estou contigo. Porque a Bíblia também nos diz o seguinte, olha, as pessoas podem fazer planos, porém o Senhor é quem dá a última palavra. Projeto de vida, meu amado, não é aquilo que muitas pessoas pensam, não. Projeto de vida é uma luta onde nossos inimigos estarão lá nos esperando para quando a gente passar no nosso caminho. Se você conhece a história de Neemias, ela conta isso. Nós conhecemos a história dele, um grande projeto, vontade de Deus, mas mesmo assim levantaram as pessoas contra aquilo que ele tinha planejado. Projeto de vida não é somente algo que nós colocamos no papel e depositamos aqui, não. Esperando que o tempo ele vai fazer acontecer. Projeto de vida, ele toma tempo. Projeto de vida vai ter lutas. Projeto de vida vai ter tempestades. Nos projetos que a gente for fazer, vai levantar pessoas contra nós, tentando nos derrubar. Realizar um projeto não é fácil.
Você que já teve um projeto ou que está dentro de um projeto, você sabe que realizar projeto não é fácil. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, a todas essas forças contrárias, uma coisa eu posso afirmar para você: se os nossos projetos estiverem alicerçados no Senhor, pode levantar reino, pode levantar potestades, pode levantar milícia desse mundo, pode levantar todo contra nós, que mesmo assim, nada nos impedirá de alcançar aquilo que Deus decretou lá do céu para nossas vidas. Porque projeto de vida com Deus já é resultado de vitória. Projeto de vida com Deus é a garantia da chegada. Mesmo que venham lutas, mesmo que venham dificuldades, projeto com Deus é a garantia de que nós sairemos vencedores. Projeto com Deus é a garantia que a gente vai ser vencedor. Receba essa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, mesmo assentados. Em 2 Reis, no capítulo 6. E o versículo 8, a parte A somente. A Bíblia diz o seguinte, 2 Reis 6, 8. Parte A. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. É o que o texto está nos dizendo. E quando a gente vai ver essa história, nós vemos aquela história de Eliseu. E nós vemos que Eliseu era um cara determinado a ser aquilo que ele tinha planejado dentro do coração dele. Se nós voltarmos no início do livro de 2 Reis, nós vamos ver que chegado o tempo de Elias, que era o senhor de Eliseu, chegado o tempo dele sair dessa terra, do Senhor levar ele dessa terra, Eliseu ele passa a ter uma atitude de alguém que já tinha dentro de si, um plano, um projeto, uma vontade, um desejo. Se você for ler a história, sempre que Elias ia se afastando, ele falava para Eliseu: ó, Eliseu, fique aqui que o Senhor me mandou a outro lugar. E Eliseu dizia: não, eu juro pelo Senhor que eu não vou me ausentar, não deixarei. E isso aconteceu por 3 vezes. Na 4ª vez, na última vez, Elias disse a Eliseu o seguinte: olha, diga o que você quer que eu faço para você, mas antes você vai ter que me ver ser levado embora. Aí Eliseu disse: olha, eu quero receber herança 2 vezes mais a tua unção. Eu imagino que todo aquele tempo que Eliseu, vivendo com Elias, ele vendo Deus agir através de Elias, provocou algo dentro do coração dele, dentro da alma dele, que levou a ele a decidir que o projeto de vida dele seria ser alguém igual ao seu mestre, que ele seria ser alguém igual àquele que foi o seu mestre. Porque até então, afinal, ele era somente um moço, ele é somente o ajudante do profeta. Então Elias olha para ele e diz: olha, coisa difícil você pediu. Coisa difícil você pediu. Como dizendo assim: olha, o que você pediu não está sobre o meu controle. Não está sobre mim, não estava sobre Elias a autoridade de decidir se Eliseu ia receber porção dobrada ou não. Então Elias ele propõe o seguinte: olha, se você me ver, se for da vontade de Deus, você vai ter aquilo que Deus me deu, Ele vai te dar. Mas existe uma condição. E de acordo com a história, Eliseu ele consegue isso, ele consegue receber porção dobrada. Então eu vejo que, movido pela vontade de ser profeta, conseguindo a aprovação de Deus, porque foi isso que ele recebeu, porção dobrada, Eliseu então ele passa a ser a boca de Deus na terra no lugar do seu mestre. Movido pela vontade, tendo a aprovação de Deus, e assim vivendo aquilo que ele tinha planejado, aquilo que ele sonhava, aquilo que ele queria. Aí então, com o passar do tempo, acontece isso que a gente leu aqui agora no capítulo 6. Que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E neste texto nos relata que Israel ele estava em guerra e seu inimigo estava procurando o momento oportuno para atacá-lo e destruí-lo. E no meio dessa guerra estava ali Eliseu, vivendo aquilo que ele tinha pedido a Deus tempo atrás. Estava ali um homem que desejou algo e que foi algo bem aceito por Deus. Estava ali um homem que estava vivendo um projeto, que estava vivendo um plano de Deus, uma vontade do seu coração, e que por causa daquilo ele estava sofrendo uma perseguição.
E quando eu li isso, o Espírito Santo me trouxe, me falou, me mostrou algo, me deu um alerta para as nossas vidas. Porque durante a nossa caminhada, vivendo os nossos projetos, indo em direção às nossas conquistas, nossos inimigos, eles irão se voltar contra nós. Existe uma verdade sobre nós, igreja, que muitas vezes nós estamos brincando e pensando que ela não existe. O diabo, ele está bradando, procurando a que ele possa tragar. O inimigo das nossas almas, o inimigo da criação perfeita, ele está louco tentando nos destruir. A Bíblia diz que desde o Éden, desde o momento da nossa criação, o diabo ele tem tentado de todas as maneiras destruir a mais perfeita criação de Deus, que é a minha vida, que é a sua vida. Destruindo nossos sonhos, destruindo nossos planos, as nossas vontades. E parece que a igreja do Senhor, mesmo sabendo disso, ela tem esquecido. Porque muitas vezes o que vemos por aí é pessoas levando uma vida, achando que isso é mentira, achando que não é necessário vigiar, achando que não é necessário ter uma vida santa. Como diz aquela parábola, o noivo, ele está voltando e muitas pessoas estão sendo encontradas com as lamparinas, está ficando sem azeite. Muitos estão pensando que pelo simples fato de serem frequentadores de uma igreja física como essa aqui, eles estão protegidos do ataque espiritual do nosso inimigo. E com isso muitos projetos, muitos sonhos, muitos planos têm ficado pelo caminho, deixando vidas arrasadas, vidas sem esperança, vidas destroçadas. Uma coisa nós temos que estar consciente, você que é a igreja do Senhor, a todo momento, Satanás ele está tentando nos destruir, ele está nos esperando, procurando uma hora certa, uma hora oportuna para tentar nos destruir. E nesse momento, essa é hora de mudança na nossa vida. Segunda-feira o pastor Haroldo disse algo aqui na oração, no final, que 2016 vai ser diferente. Só que para 2016 ser diferente, é preciso de uma mudança de atitude na nossa vida. É necessário a mudança de atitude e nós vivemos conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se nós vivemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós estamos planejando. É tempo da gente esperar. É tempo da gente esperar em Deus e não agir pelas nossas próprias vontades. Porque o tempo que nos espera a gente não conhece. O futuro que nós planejamos só Deus sabe. E isso é hora, igreja, de colocar na mão de Deus os nossos planos. Isso é hora de colocar na mão dEle, aquele que governa todas essas coisas. Colocar na mão de Deus aquele que tem um cuidado maior do que o meu. É tempo de colocar a nossa vida na mão do Senhor e deixar que Ele guie os nossos passos. Porque nós não sabemos o amanhã. Mas Deus sabe. Deus ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. E o texto ele continua dizendo o seguinte, que quando o rei da Síria pensava em atacar o povo de Deus, Deus já falava com Eliseu lá na frente. Antes mesmo dele passar seus planos adiante aos seus comandantes, Deus já havia falado a Eliseu quais seriam os passos dele. E aqui nessa intervenção divina, eu vejo quão foi importante para Israel naquele momento, a conexão que Eliseu tinha com Deus. Imagina se Deus deixasse o exército dele ali sem falar o que estava acontecendo, à mercê dos inimigos, seria presa fácil. Agora imagina eu e você, nesse mundo onde já se jaz no maligno, eu e você trabalhando para os nossos sonhos sejam realizados, lutando para nós colocar a nosso projeto de vida em prática, sem saber que o nosso inimigo está ali nos esperando. Imagina você se não fosse Deus na nossa vida. O que seria de nós? O que seria de você? Você já pensou isso? O que seria de você se não fosse Deus na sua vida? O que seria dos nossos planos, dos nossos projetos? O que seria de Deus que não estivesse nos segurando nos nossos momentos de fraquezas? O que seria de Deus se não estivesse nos vigiando naquele momento onde a gente está despercebido? Eu acho que nós seríamos, irmãos, como uma folha seca quando passa o vento, pronto a ser recolhida para ser jogado no fogo. Amados, nesse nosso projeto que talvez você está começando hoje, já começou um projeto para o próximo ano,
A vida futura, um projeto de uma vida futura, é muito grande a importância da nossa proximidade com Deus. A nossa conexão com Deus, ela tem que ser uma conexão transparente, pura e uma conexão duradoura. Neste caminho que a gente traça para um futuro que eu não conheço, que você não conhece, é importante a nossa proximidade, a nossa intimidade com a bússola espiritual que o Senhor deu para nós. Neste tempo de luta que nós vivemos, é necessário uma conexão transparente, limpa e duradoura entre a palavra e o portador da palavra. É necessário algo duradouro e firme. Não é somente a gente carregar a nossa Bíblia, trazer ela para o culto, não. E usar ela esporadicamente. Não é somente abrir ela e deixar ela em cima da nossa cômoda. Não é somente deixar ela na gaveta. O que é preciso nos nossos dias é ter essa palavra dentro do nosso coração. Porque a hora que ela estiver dentro do nosso coração, as nossas atitudes serão de acordo com a palavra de Deus. Antes, Eliseu era o profeta para aquela igreja, para aquele povo. Hoje, o Eliseu para nossas vidas é a palavra de Deus. Hoje, o Eliseu para a nossa vida é a palavra de Deus. Hoje, Eliseu para a nossa vida é a verdade que se encontra aqui. Hoje, a revelação divina que nos diz o que tem que fazer, para onde ir, para que possamos chegar no lugar que nós desejamos, é a palavra de Deus. E do mesmo jeito que a conexão de Elias com Deus levou o povo de Israel a um lugar seguro, assim também a nossa vida, a nossa conexão com a palavra de Deus vai nos levar muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Porque no momento que a gente estiver conectado com a palavra em todos os aspectos, ou seja, lendo, buscando, vivendo, obedecendo, mais conectado com Deus a gente estará. Quanto mais você buscar a Deus, mais perto de Deus você estará. E quanto mais conectado com Deus nós estivermos, mais aberto os nossos olhos estarão. E quanto mais abertos os nossos olhos espirituais estiverem, mais fácil nós vamos identificar as armadilhas que o inimigo tem colocado para a gente. Colocado contra os nossos projetos, contra os nossos planos, contra os nossos sonhos. E aí, meu irmão, quando você tiver com a sua mente ligada no Senhor, com os seus olhos acesos, vendo tudo, o inimigo ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode preparar a emboscada que ele quiser, porque no momento que a gente estiver completamente conectados com Deus, nas nossas lutas, não somos nós que vai lutar, é Deus que vai lutar por nós. No momento que a gente estiver completamente conectado com a palavra, conectado com o Senhor, é o Senhor que vai lutar por nós, não sou eu. É Ele que vai na frente, é Ele que vai guerrear por nós. É Ele que vai abrir o caminho. E quando existe uma conexão entre eu e a palavra, entre o homem e Deus, entre nós e Deus, a gente passa a ver coisas que a gente ainda não viu, que a gente ainda nunca tinha visto. Quando a vida do homem ela está entrelaçada com a vontade de Deus, o nosso inimigo, meu irmão, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Ele vai passar raiva. Porque quando o inimigo ele planejar algo para a sua vida, quando ele vê que você está planejando algo, Deus já está lá na frente te dando livramento. Porque quando o inimigo estiver pensando tirar a sua vida, Deus já está lá te dando vida. A vida que Deus vai te dar, ela vai ser coisa grandiosa. No momento que o inimigo estiver planejando para você uma derrota, a vitória do Senhor já está vindo na sua direção. Conexão com Deus é o que nós precisamos. Conexão com Deus e continuidade. Continuidade em buscá-lo, em seguir a sua palavra. Quando Elias ele pede porção dobrada, quando Eliseu pede porção dobrada a Elias, ele fala, olha, dura coisa você pediu, mas se você me ver partir, você vai ter por herança porção dobrada do meu espírito. E aqui eu vejo que existiu uma condição para isso acontecer. E de acordo com o texto, foi exatamente isso que aconteceu. E quando Eliseu sentiu que Deus levaria Elias, ele estava juntinho dele. A vida dele foi uma ação contínua em seguir ao seu mestre, e muito mais ainda nos últimos dias da vida do seu mestre.
E da mesma forma, dessa mesma maneira, eu creio que deve ser a nossa vida. Uma vida projetada em cima de uma ação contínua de buscar a Deus. Ou seja, eu posso fazer os meus planos, eu posso projetar o meu futuro, mas jamais colocá-los acima da minha busca por intimidade com Deus. Jamais colocá-lo. E essa ação contínua em buscar a Deus é totalmente o contrário. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Do que a gente faz quando a gente vai num médico e pede uma receita e ele te dá uma receita. Lá está escrito assim, olha, tome 2 pílulas por 2 dias. Tome 2 pílulas 2 vezes por dia por 7 dias. Aí o que a gente faz? A gente toma 2 pílulas, 1 vez por dia. A gente toma por 4 vezes, 3, depois a gente nunca toma os 7. E sabe o que a gente faz? E sabe por que a gente faz isso? A gente faz isso porque do momento que a gente começa a tomar o remédio, a gente começa a melhorar. Aí a gente pensa que as bactérias já se foram. Não, eu já estou melhor, as coisas já passaram. Aí nós paramos o medicamento. Aí o que acontece? As bactérias elas voltam e nos colocam na cama de novo. E continuidade em buscar a Deus é o contrário disso. Continuidade em buscar a Deus é buscá-lo sempre, é buscá-lo todo momento, é estar com o nosso pensamento voltado a Ele, mesmo nos momentos que nós achamos que não é preciso. Porque a prática comum que a gente usa quando pega uma bula de remédio, muitas vezes nós usamos na nossa vida espiritual. Nós buscamos a Deus somente quando as coisas estão ficando difíceis para o nosso lado. Nós buscamos a Deus somente quando a coisa está ficando complicada. Porque quando as coisas estão aparentemente tranquilas, nós deixamos de buscar a Deus daquela maneira que a gente deveria, daquela intensidade que a gente deveria. Nós diminuímos na oração, nós diminuímos na leitura da palavra, porque simplesmente aquela guerra que a gente estava passando, deu uma amenizada. Aquele caminho cheio de pedras que a gente estava andando, não tem pedra mais. Sendo que o nosso inimigo estava perdendo as suas forças e a gente pensando que ele estava derrotado completamente. Puro engano da nossa mente, do nosso coração. Tiago ele fala o seguinte, olha, portanto, submetam-se, ou seja, tornam-se dependentes de Deus. Dependente de Deus é estar debaixo da mão, estar sobre ou debaixo da mão de Deus e fazer a vontade de Deus a todo momento. A todo instante está sendo guiado e guiado pelo Senhor, tornar-se dependente. Resista ao diabo, defenda-se do diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vocês. E quando o rei da Síria descobre que a razão dos planos dele serem frustrados, serem descobertos, ao mesmo tempo, antes do tempo, era Eliseu, ele fala, então fala o seguinte, junta os meus exércitos e vai lá e pega Eliseu. A sua ação, o seu pensamento imediato foi tentar destruir a vida de Eliseu. Quando ele descobre que as suas armadilhas contra Israel não estavam dando certo, ele resolve ir na fonte de informação que Israel estava tendo. E você sabe o que o diabo faz, o que o inimigo faz? Quando ele vê que as tentativas de destruir nossos projetos estão sendo frustradas, as tentativas dele de destruir nossos projetos estão sendo frustradas, ele corre para ver a fonte da nossa resistência. Ele vai ver o que está acontecendo, que está fazendo a gente conseguir em resistir a seus ataques. E sabe o que ele encontra? Ele encontra um crente que está conectado com Deus, que está em continuidade em buscar a Deus. Ele encontra um crente, uma mulher, um homem que está em oração, ajoelhado no seu quarto. Ele encontra um homem, uma mulher que chora em oração dia após dia pela sua família. Ele encontra uma igreja que em conjunto ela busca viver uma vida sempre em tentar agradar a Deus. É isso que ele encontra. Quando ele vai ver o motivo de não estar se sobressaindo sobre a nossa vida, ele vai ver vidas, homens, mulheres, igreja, que tem buscado a Deus continuamente, que tem buscado a Deus em amor, que tem buscado a Deus com seriedade, que tem buscado sempre andar debaixo da mão poderosa do Senhor. E ele encontra um povo que busca a presença de Deus, um povo que faz plano, mas que vive conforme os planos de Deus. Um povo que sonha dias melhores, mas um povo que sabe que a vontade de Deus é que prevalece. O diabo não resiste, igreja, o diabo não resiste ao crente que quer sempre estar perto de Deus. Como ele vai chegar perto de você se você só quer estar perto de Deus? Ele não consegue, ele não chega, ele não aguenta. Mas como o diabo ele é sujo,
ele faz como a gente disse lá no remédio, ele se afasta, ele dá a impressão de que desistiu de atacar. E aí, às vezes, nós, como igreja, nós passamos por dificuldades que têm perturbado a nossa paz. E diante dessa dificuldade, nós buscamos a Deus firmemente. E Deus, Ele vai e ouve a nossa oração. E Ele muda a nossa situação. Só que no meio dessa situação acontece algo que é muito perigoso para nossas vidas. Muitas vezes nós relaxamos. O diabo, ele dá folga para a gente relaxa na leitura da Bíblia, a gente relaxa na oração. A gente relaxa na santificação, a gente relaxa em buscar a Deus, e isso o que nos torna? Nos torna crentes fracos, vulneráveis, nos tornando presas fáceis de novo para Satanás. E a nossa intensidade em buscar a Deus, a gente não pode medir ela com o nível de tranquilidade que a gente tem na nossa vida. Se eu estou passando por dificuldade, eu vou buscar, se está tranquilo, eu não preciso buscar. A nossa necessidade de buscar a Deus, ela tem que ser algo incessante, ela tem que ser algo constante a todo momento. Ela tem que ser algo a todo momento. Nós temos que buscar se fortalecer com a palavra, na busca pela santidade, nas orações diárias, na comunhão com nossos irmãos. É uma soma de várias atitudes. É uma soma de várias atitudes onde vai ver, onde nós vamos ver os resultados na nossa vida. É a conexão com Deus, somado com a continuidade em buscar a Deus, vai resultar na nossa vida a presença contínua do Senhor do nosso lado. E a presença de Deus na nossa vida, junto com a nossa resistência ao diabo, a Bíblia fala que ele vai se afugentar de nós, que ele vai fugir de nós. Essa é a vida que a gente tem que procurar, buscar sempre a Deus, buscar sempre a presença dEle, buscar sempre a sua direção. A história continua dizendo que quando o exército sírio chega à cidade de Dotã, a Bíblia diz que já era noite. E quando o moço de Eliseu, ele sai e vê as tropas de cavalo sobre a cidade, perto da cidade, ele vai dar um grito de exclamação assim: ah, meu Deus, o que nós faremos? E às vezes, geralmente, essa é a nossa reação, a nossa atitude, quando nós encontramos algo maior do que nós na nossa caminhada, quando nós estamos em busca dos nossos sonhos, em busca dos nossos projetos, em busca daquilo que a gente tem tanto planejado, tanto querendo, e a gente encontra uma barreira maior que a gente vai e esquece do que Deus já fez e diga: olha, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É tão grande essa barreira. E é nessa hora, nesse momento, onde durante o nosso trajeto a gente encontra com essa barreira. É nessa hora que a nossa conexão com Deus, que a presença do seu Espírito na nossa vida, que é o resultado de buscar a Ele continuamente, é nessa hora que vai ser ditado, que irá ditar o que vai acontecer nas nossas vidas. É nessa hora onde nós vamos ver se a barreira ela vai cair na nossa frente. E uma coisa acontece quando a gente faz planos, quando a gente faz projetos, de alguma forma, outro alguém estará fazendo parte desses planos, diretamente ou indiretamente. E talvez é bem provável que esse alguém reaja como o moço de Eliseu reagiu diante ao exército. É bem provável que as tempestades que virão tentando afundar os nossos sonhos vão causar espanto naquele que estão do nosso lado, ou talvez causar espanto em nós mesmos. Mas uma coisa maravilhosa que acontece, toda vez que um filho de Deus se depara com coisas contrárias à sua vida, é o que aconteceu quando o moço deparou com aquela situação. Quando Eliseu ele vê o desespero do seu ajudante, imagino ele olhando para ele e fala: meu filho, você não sabe o que está acontecendo. Aí ele fala assim: olha, maior são os que estão conosco do que estão com eles. Talvez o seu servo olhava aquele exército, olhava para ele, não entendia o que estava acontecendo, e Eliseu continua dizendo: maior são os que estão conosco do que estão com eles. Não dá para saber, a Bíblia não fala que tipo de experiência aquele jovem tinha tido com ele durante o tempo que estava com Eliseu, com Elias. Mas a reação dele foi de alguém que parece que estava raso no conhecer a Deus. Parece que a reação dele foi alguém de que não conhecia. E olhando para mim, olhando para a nossa vida, eu não sei, a minha eu sei, mas a sua eu não sei, que tipo de experiência você já teve com Deus durante a sua vida.
Mas uma coisa a Bíblia, ela me mostra, são nos momentos onde nós deparamos com forças muito maiores do que as nossas, forças que estão preparando, tentando nos destruir, é nesse momento que está acontecendo algo ao nosso redor, que nossos olhos naturais jamais poderão ver. Eu não sei se você está entendendo isso, mas quando você se deparar com um exército na sua frente, dizendo que os seus sonhos não prevalecerão, dizendo que seus projetos ficarão pelo caminho, dizendo que você não é capaz de fazer aquilo que você está pretendendo, faça valer a sua conexão com Deus, faça valer a sua intimidade com Deus, faça valer aquela intimidade que você tem com o Senhor dos Exércitos, com Deus dos Exércitos. Encha o seu pulmão e dê um grito bem alto para Satanás e seus anjos ouvirem você dizendo: olha, mais são que estão conosco do que o que estão com vocês, que estão tentando me destruir. Mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando aquele moço, imagino eu, andando de um lado para o outro, dizendo: meu Deus, o que vai acontecer? Meu mestre está louco. Só vejo o exército inimigo na minha frente. Onde estão esses que são mais do que eles? Eu não consigo ver. Aí Eliseu olha para ele, Elias olha para ele, olha para o céu. Eliseu olha para ele, olha para o céu e diz: Deus, abra os olhos desse rapaz para que ele veja. Abra os olhos dele para que ele veja. A Bíblia diz, aí a Bíblia fala que o Senhor abre os olhos do rapaz, que olha e vê as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu imagino que ele nunca esperava isso. Eu imagino que na vida dele ele nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto algo tão maravilhoso. Eu imagino que com aquela visão ele deve ter ficado até algum tempo paralisado com a grandeza de Deus, com a grandeza da glória de Deus. Deixa eu falar algo para você, amado, aqui nessa noite. E com isso eu já estou terminando. Eu não sei o que os seus olhos naturais projetaram na sua mente e para dentro do seu coração a respeito do problema que você vê na sua frente. Mas uma coisa eu tenho certeza: a grandeza dos problemas que nos afrontam jamais serão comparadas com a grandeza que tem o nosso Deus. A grandeza dos nossos problemas jamais será comparada com a grandeza do Deus que zela por você. Mesmo que Satanás se levante diante de você como uma grande muralha, mesmo que ele se levante contra você, tentando te derrubar, tenha na sua vida, meu irmão, uma convicção e uma certeza que o Deus que você serve é poderoso para colocar o seu inimigo para baixo. Ele é poderoso para destruir as muralhas que o inimigo coloca na sua frente. Não fique com medo das lutas que vai acontecer na sua vida. Quando você começar a colocar em prática o seu projeto, não fique com medo. Não deixe que as opiniões contrárias te coloque no canto da incerteza. Será que vai acontecer? Será que isso é de Deus? Não deixe, vá em frente, siga. Faça dos obstáculos que virão uma grande oportunidade de ver o mover de Deus na sua vida como você nunca viu antes. Faça dos problemas que virão um step a mais para você subir a mais na presença de Deus, mais na direção àquilo que o Senhor quer te colocar. Como eu disse antes, movido pela vontade. Você foi movido por algo quando você decidiu fazer um plano para a sua vida. A aprovação de Deus. Você está procurando saber se é a aprovação de Deus, se Deus aprova esse projeto de vida que você, que nós estamos fazendo? Vivendo um sonho, vivendo aquilo que a gente planejou. Isso só vai ser real na nossa vida se Deus falar que sim. Isso só vai ser real na minha e na sua vida se os planos que a gente está fazendo hoje, ele é de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Porque como o pastor Haroldo disse, às vezes machuca, às vezes dói, mas muitas vezes é necessário. Muitas vezes é necessário. E às vezes a gente pergunta o porquê.
Por que, Deus, que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é necessário. Talvez você vai passar por essa luta, você vai sorrir de novo e vai olhar para trás e vai falar: eu não sei por quê, mas você não precisa saber. Agora Deus sabia. Deus sabia porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Porque Deus tem o melhor para nós. Saia daqui essa noite convicto de que os planos que você está fazendo estão de acordo com a vontade de Deus. Convicto que a sua conexão com Deus, ela está uma conexão boa. Igual lá o seu Wi-Fi na sua casa, quando o seu roteador lá é bom, 100%. Tenha convicção disso, com a sua conexão com Deus, ela está linda, maravilhosa. Continue em buscar a Deus, continue em buscar a Deus, não desista. Continuidade em buscar a Deus. Continuidade. Muitas vezes os afazeres da nossa vida nos tiram a atenção, e a gente não sabe onde que o tempo foi, mas o tempo continua tendo o mesmo tempo, o mesmo tanto de minuto. E passou, a gente não conseguiu fazer. Continuidade em buscar a Deus, não deixe de buscar a Deus. Continuidade de buscar o Senhor. Gostaria que você colocasse de pé. Continuidade em buscar a Deus. E você vai ver o mover de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas você fala isso, parece que é fácil, né? Não, não é fácil não. Eu sei que não é fácil. É difícil demais, é muito difícil. É muito difícil, como eu disse, às vezes os afazeres nos tomam tempo. Às vezes, às vezes os afazeres são demais, às vezes são fraquezas de nós mesmos. E hoje Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua situação. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente. Todos vocês viessem aqui à frente, que os pastores estarão orando por você, ungindo a sua vida. E eu queria falar algo especialmente para você que nessa noite está fraco na sua fé. Todos já estarão aqui à frente, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí no lugar que você estivesse aqui na frente. Você que está fraco na sua fé, está precisando que o Senhor te fortaleça. Talvez você está dizendo assim: Senhor, até planos eu fiz, Deus. Até planos eu fiz, mas eu não sei como eu vou fazer, Pai. Eu não sei como isso vai acontecer na minha vida, porque eu não estou vendo, Pai, eu não estou vendo acontecer. Hoje Deus está dizendo para você: vai acontecer. Vai acontecer. Mas se os seus planos estiverem de acordo com a minha vontade, se os seus planos estiverem de acordo com a minha vontade, vai acontecer. Vai acontecer. Mas primeiro, analise a sua condição que você está com Deus essa noite. Olhe para dentro do seu coração e veja como está a sua intimidade com Deus. Porque o filho, ele recebe algo do pai, porque ele tem intimidade. O filho, ele tem liberdade em falar com o pai. O filho sabe que quando ele chegar ao pai, ele vai ser respondido. Chega ao Senhor essa noite. Chegue a Deus essa noite e fala para Ele aquilo que está dentro do seu coração. Chama Ele de Pai essa noite. Fala: Pai, ouve a minha oração. Ouve a minha oração, Deus. Está tão difícil, Pai. Está tão difícil, Senhor. Ouve a minha oração. Eu sei, Jesus, que a minha conexão contigo está meio fraca. Jesus, mas me fortalece. Senhor, vamos fazer, Jesus, vamos fazer uma aliança aqui de novo, Pai. Vamos fazer uma nova aliança aqui, Jesus. Eu quero estar mais perto de Ti. Senhor, eu sei que a minha busca, Senhor, por Ti, Jesus, às vezes tem sido fraca. Mas essa noite, Pai, eu quero Te dizer: me perdoa. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Eu quero Te buscar mais. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Jesus. Profetiza sempre. Eu quero mais de Ti, Jesus. O escape, o descanso, a cura, a recompensa
Gostaria que você orasse, os pastores ungissem as pessoas e ministrasse na vida delas. Ministrasse na vida delas força para buscar. O Espírito Santo está dizendo no meu coração que agora tem vidas que está aí, que não está tendo força para buscar. Quando começa a buscar, alguma coisa acontece. Lembra de que tem que fazer algo, um amigo liga. Alguma coisa acontece que te tira do seu momento de ler a palavra, que te tira do seu momento de oração. Mas essa noite o Espírito Santo está aqui dizendo para você: eu preciso de um tempo com você. Eu preciso de um tempo com você. As coisas vão acontecer na sua vida, mas eu preciso estar junto nesse negócio. Eu preciso estar junto nesse projeto. Você precisa gastar tempo comigo. Você precisa dar espaço para mim. Você precisa dar espaço para me mover na sua vida. Você precisa dar espaço para me mover na sua vida. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape. Pode doer, meu amado, mas é necessário. A recompensa vem. Pode doer, mas é necessário. Pode doer, mas é necessário. O Senhor quer mudar a sua vida essa noite. Tem gente que essa noite, que o tempo que ele tem com Deus é só no dia de culto, é só na hora que ele vem na igreja. Você precisa mudar essa situação na sua vida. Você precisa mudar essa situação na sua vida. Você precisa ter uma intimidade mais forte com Deus. Você precisa ter uma intimidade mais forte com Deus. A igreja começa na sua casa, o momento de adoração começa dentro da sua casa, o momento de busca começa dentro da sua casa, o momento que Deus vai agir na sua vida começa dentro da sua casa. Mas você precisa deixar Deus entrar lá. A Bíblia aberta na sua mesa não vai fazer diferença. A Bíblia aberta na sua cômoda, lá na sua cama, não vai fazer diferença. Agora, a partir do momento que você começar a buscar a Deus, a partir do momento que você começar a meditar na palavra, a partir do momento que você se deixar ser guiado pela palavra, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. A glória da segunda casa será maior, será maior, será melhor. A glória da segunda casa será maior, será melhor. Hoje é noite de oportunidades. Será melhor. A glória da segunda. Essa canção está dizendo muita coisa. Hoje é noite de oportunidades. Pode passar o tempo,